pessoal, aqui é Ana Flávia, professora de Ciências, e hoje nós falaremos sobre o PET volume 4, semana 2. A temática dessa semana é sobre os impactos ambientais e o solo. Pessoal, antes de começar de fato o nosso conteúdo, deixo aqui alguns recados para vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante, e de se inscrever aqui no canal. Assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e continua te recomendando os vídeos aqui do canal. Para a gente começar o conteúdo, a pergunta que a gente tem que ter em mente é se a gente sabe o que é um solo. Então, a gente sabe que o solo é aquele popularmente chamado de terra, que tem diversos usos para nosso dia a dia, para a humanidade. É formado a partir do intemperismo de uma rocha. Essa rocha é chamada de rocha matriz ou rocha-mãe. Então, eu coloquei uma imagem aqui para vocês. Essa primeira aqui mostra o que seria essa rocha matriz ou rocha-mãe. Então, a partir dessa rocha-mãe, dessa rocha-matriz, ocorre o desgaste por diversos fatores, que eu vou falar logo mais, que vão formar o solo que a gente conhece. Um solo maduro, um solo apropriado para a gente plantar, rico em nutrientes, um solo adaptado para a agricultura, que seria esse último aqui da imagem. Pessoal, então o intemperismo, a gente pode dizer que ao longo de muito tempo, a variação de temperatura, seja ela de frio ou de calor, a quantidade de ventos, a água e as substâncias que a água traz, os seres vivos que estão ali sobre as rochas, vão fazendo com que essa rocha ela se desgaste e transformam essa rocha em partículas menores. Essas partículas menores vão fazer parte do que a gente chama de solo, ou seja, o solo é formado a partir do desgaste da rocha matriz ou da rocha mãe. Esse processo de formação do solo ele é extremamente lento, mas ele é contínuo. Então, a gente sabe que para formar 1 centímetro de solo, coloquei aqui para vocês uma régua, né, que mostra aí o que é 1 centímetro. É muito pouco, muito pequenininho. E para formar esse 1 centímetro demora de 100 a 400 anos. Essa é a estimativa para essa formação de solo de 1 centímetro, ou seja, é muito pouco, ocorre lentamente. O solo apropriado para a agricultura, que é aquele que a gente planta, que a gente vai obter nosso alimento, ele demora de 3.000 a 12.000 anos para se formar. Então, entendam o quanto isso é lento. Ao longo do tempo, né, com o intemperismo, essa rocha inicial, ela passa a ficar aí bem na parte de baixo do que seria o solo. E quanto mais jovem o solo é, a gente tem mais contato com ele. Então, essa parte que a gente pisa, né, que a gente tem plantas, animais vivendo, é a parte mais jovem aí do solo. E a parte mais profunda é a parte mais antiga do solo. Além disso, pessoal, o solo é muito importante para a reciclagem da matéria orgânica. Então, os micro-organismos são aqueles seres muito pequenininhos que a gente não enxerga ao olho nu, né, sem equipamento, são decompositores. Ou seja, eles vão tornar, né, aquilo que estava ali sem utilidade, que já morreu, que são as bactérias e os fungos presentes no solo. Eles vão reciclar toda a matéria que estava ali parada, matéria orgânica, vão trazer para o solo novamente o nutriente, a água, o CO2, tudo isso vai se retornar para o solo a partir desse processo de decomposição pelas bactérias e pelos fungos. Então, o solo é formado por várias camadas, né? Desde a rocha-mãe, da origem, até a parte mais superficial. E essas diversas camadas que a gente tem no solo, a gente chama de perfil do solo. Então, coloquei uma imagem para vocês aí do que seria esse perfil. Além disso, o solo ele tem diversas funções, como, por exemplo, a purificação da água, a ciclagem de nutrientes, né? Então, os nutrientes eles retornam para o solo sempre. Ele ajuda a regular o clima, né? Fazer o clima mais agradável, mais equilibrado. Ele serve de hábitat, ou seja, ele serve de moradia para vários organismos, vários seres vivos. Ele ajuda a regular as enchentes, porque se o solo ele deixa passar a água, né, essa água ela infiltra ali e ela vai lá para o subterrâneo. Agora, se você não tem um solo que tem permeabilidade, né, você coloca um asfalto, por exemplo, você pode causar enchente, porque a água passa a acumular ali em cima daquele asfalto que não é permeável, não deixa a água infiltrar. Além disso, a gente tem produção de alimentos,
como fibras e combustíveis a partir do solo, né? Que a gente consegue plantar aqui em cima. E também o solo é a base das construções humanas. Então a gente constrói nossas casas, prédios, avenidas, supermercados e outros a partir do solo. Pessoal, um pouco sobre os tipos de solo. Coloquei aqui 4 exemplos para vocês. Então, nessa primeira imagem aqui, a gente tem o solo arenoso. O solo arenoso, pessoal, ele é um solo formado por grandes quantidades de partículas de areia. E por ter bastante quantidade de areia, ele é um solo arenoso. Esse solo arenoso ele tem como característica ter grande permeabilidade, porque as partículas de areia elas estão bem separadas umas das outras, né? Então, quando você pega um punhado de areia na mão e vai soltando lentamente, você percebe essas partículas separadas, né? E você consegue até observar elas caindo uma por uma. E isso faz com que esse solo que é arenoso, ele tenha espaço, ele tenha ar ali dentro e a água consegue infiltrar quando ela cai. Então, quando você está na areia, na praia, ou está na construção perto de casa, se cair um pouco de água, você vê que rapidamente essa água vai embora, ela infiltra, né? Ela não fica ali no solo com facilidade. Então, é de alta permeabilidade esse solo arenoso. Os solos, que são, por exemplo, os argilosos, que é essa segunda imagem que eu estou apontando para vocês na seta, ele é um solo formado por argila, então ele tem grandes quantidades de argila. E ao contrário do arenoso que eu disse, se você pegar um punhado de solo argiloso, você não consegue ver a separação das partículas desse solo. Então, o solo é muito juntinho uma da outra, as partículas são bem grudadinhas, bem próximas, bem unidas. Isso faz com que o solo seja pouco permeável. A água que cai nesse solo, ela custa a infiltrar, né? Então, é um solo pouco permeável. E esse é um solo bem comum em áreas que são inundadas, como, por exemplo, o Pantanal. Essa imagem de baixo eu coloquei só para vocês de curiosidade, que é o solo calcário. Ele nem faz parte aí, essa aqui nem faz parte do PET, mas dessa semana mais coloquei para vocês conhecerem. E esse quarto solo, ele é o solo humoso, umífero, orgânico, como a gente já disse no vídeo de explicação. Ele é um solo rico em humus, ou seja, matéria orgânica, né? Que é o resto de animais e plantas que estão nesse solo. É um solo extremamente fértil, porque tem muitos nutrientes a partir dessa decomposição aí da matéria orgânica, do humus. E ele é ideal para plantação, para agricultura e outros. E os principais impactos ambientais que a gente pode ter quando o solo não está preservado, não está conservado, é as enchentes, né? Justamente porque quando a gente impermeabiliza o solo com aí um asfalto ou uma outra coisa, esse solo não consegue ter infiltração de água. Então a água se acumula ali, causando enchentes. Além disso, a gente pode ter desertificação do solo. Aquele solo que era bom, tranquilo, se a gente impacta muito aquela região, ele pode se tornar um deserto. E além disso, a gente sabe que se o solo ele não é cuidado, né, e falta água, e aí falta água para os rios, para as nascentes, e aí a gente passa a ter falta de água, inclusive para beber. Pessoal, se você quer saber sobre as atividades do PET Volume 4, Semana 2, tem aqui no canal um vídeo com essa capinha, deixo aqui linkado nos cards também para vocês. E se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo, algo que você queira explicação, deixa aqui nos comentários que eu respondo você. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!